seja o nome do Senhor Jesus. Que bom te ver, que bom que nós podemos estar aqui louvando e engrandecendo o nome do Senhor, o nosso Deus, e vencendo desafios. Parabéns para você, viu? Parabéns pelo desafio que você venceu até hoje. Nós oramos no início, a palavra de Deus se faz presente na nossa vida. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui Deus nos conduziu, até aqui Deus nos ajudou. E queremos ver aquilo que a palavra de Deus tem para nós nessa noite. Quero lembrá-los, nós estamos com horário reduzido, nosso horário deu uma enxugada, então nós temos aqui alguns desafios, e estamos paulatinamente vencendo um a um. Evangelho segundo Mateus, capítulo número 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Desdobramentos de uma vida de santidade. O que é santidade? Santidade não é um tema muito recorrente fora dos nossos arraiais. A santidade ao Senhor faz parte do lema da nossa igreja. A igreja do Nazareno, ela começou com este lema, e perdura até hoje, há mais de 110 anos, santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor estava escrito na estola sacerdotal, na faixa que o sacerdote levava, o sacerdote Arão, levava sobre a cabeça. E o que significa ser santo? Santidade é o desdobramento de uma vida de santo. Santo da palavra kadosh, que quer dizer separado, dedicado àquilo. O dicionário, o Aurélio, o dicionário secular, ele fala de santidade da seguinte forma: qualidade ou virtude de santo, estado de santificação, virtude, pureza. A especificação disso é muito interessante. Santidade é a qualidade ou característica de quem pode ser considerado santo, ou seja, dotado de virtudes. E essas três virtudes aqui me chamaram muita atenção: inocência, piedade e pureza. Como é interessante você ver que um dicionário secular, ele vai tratar de características de santidade que estão dentro do contexto bíblico evangélico, dentro daquilo que nós pregamos, como estilo de vida, como maneira de viver, como uma forma de conduzir a vida até que Deus seja visto através de nós. Isso é santidade para nós do jeito mais simples, mais direto possível. Provavelmente não foi intencional que esse camarada colocou essas três virtudes apresentadas aqui nesse dicionário secular, mas isso aponta rigorosamente para características de uma vida que reflete a glória de Deus. E qual é o princípio princípio divino para a criação? A primazia da criação. Por que você foi criado? Para glorificar a Deus. Para glorificar a Deus. E quando nós vivemos uma vida de santidade, automaticamente você está cumprindo o propósito primário pelo qual Deus criou eu e você: glorificar a Deus em todas as coisas. Obviamente nós vamos analisar essas três virtudes: a inocência, a piedade e a pureza pela lente do Evangelho. Qual é a ideia de Deus para nós falar de santidade? Eu quero que você me acompanhe a leitura desse texto. Antes de eu ler, deixa eu dar um pano de fundo para você. O Evangelho do capítulo 4 de Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 4, melhor dizendo, ele traz uma narrativa extremamente interessante. Eu sou apaixonado por essa narrativa. O primeiro texto da Bíblia que eu tive ciência, que eu estudei, que eu conheci alguma coisa, que eu tive primeiro contato com o Evangelho propriamente dito, foi esse texto do Evangelho de Mateus capítulo 4, de 1 a 11. Final ali do capítulo 3, Jesus é batizado por João Batista, diante de um cenário de especulações. Havia um controle religioso por parte do Sinédrio. Sinédrio, a cúpula religiosa, formada pelo sumo sacerdote e pelos sacerdotes,
eles queriam manter o poder, manter ali aquela ideia de uma cúpula sacerdotal que dominava a massa. Essa ideia ela se revela de forma muito intensa quando Jesus é preso. Era contra a lei do próprio Sinédrio reunir o Sinédrio fora de um horário costumeiro. E você vai perceber que o sumo sacerdote ele consegue reunir todo o Sinédrio na madrugada para poder condenar Jesus. Então já estão quebrando a regra, ou seja, é uma cúpula mancomunada a tirar de Jesus a vida, a condenar Jesus. Detalhes à parte, logo após ser batizado, o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Evangelho de Mateus, capítulo 4, eu começo a ler a partir do verso 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-a na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: tudo isto te darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito, adore ao Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Aqui nós vemos dois personagens distintos, com dois objetivos específicos, diametralmente opostos. O diabo se aproveita de um momento de suposta fragilidade, de fraqueza por parte de Jesus, jejuando durante 40 dias. A Bíblia diz que ele não comeu, mas não diz que ele não bebeu água, por exemplo. Então, Jesus fez o jejum de 40 dias, provavelmente na água, mas é Jesus, é Deus, e aí a conversa é diferente, não é? Mas uma suposta fragilidade, Satanás ele tenta persuadir Jesus a mudar de lado. Ele tenta persuadir Jesus a dizer assim: olha, se você me adorar, eu te dou tudo isso. Aqui nós aprendemos um princípio muito interessante. O diabo é o pai da mentira. E se ele é o pai da mentira, tudo que ele diz não tem nenhum fundamento na verdade, nenhum compromisso com a verdade. Então tudo que ele disser é ponto passivo de dúvida, e muita. E Satanás vai tentar colocar dúvida no coração, na mente das pessoas, principalmente naquelas que estão se distanciando do ideal de Deus para a nossa vida com Jesus, ou seja, santidade. Então ele começa a tentar Jesus, começa a tentar tirar a concentração de Jesus. E do outro lado, Jesus, ele vivia momentos que antecedem o início do seu ministério. Você sabe que Jesus ali, depois que ele sai daquele momento, ele começa a chamar os seus discípulos, e ali começam a acontecer algumas coisas interessantes, e ele já começa a preparar os discípulos para seguir essa jornada, para continuar anunciando o reino de Deus. Satanás é muito astuto, ligeiro. Ele vai investir contra Jesus no seu suposto ponto fraco, na fome. Jesus está em jejum, enfraquecido fisicamente pela falta do alimento sólido, e a estratégia do diabo é fazer Jesus quebrar o compromisso. Se Jesus tão somente quebrasse o compromisso, ele perderia a inocência. Aqui é uma coisa muito curiosa. Inocência aqui tem duas vertentes de pensamento. A primeira, quebra de princípio, e a segunda, uma mente infantil.
A quebra do princípio que é mais interessante para nós. Quando nós assumimos um compromisso diante de Deus, estamos nos posicionando como inocentes enquanto mantivermos a nossa parte no combinado. Enquanto você mantém a sua parte no trato, você é tido como inocente. Agora, se você pisar fora, se você quebrar a sua parte, se você pisar na bola, você já não é mais inocente, você passa a ser culpado. Simples assim. Você está dirigindo o seu carro, andando pela rua, seguindo as regras, e acontece alguma coisa, você é inocente, porque você está seguindo a regra. Agora, se você está infringindo uma lei de trânsito, você se torna culpado, você perdeu a inocência. O pensamento de uma mente infantil é um pensamento não malicioso, é um coração puro que vê o mundo pelas lentes não contaminadas de preconceitos e de ideias e torcidas, de ideais obscuros. Você já conversou com algum portador de síndrome de Down? Viu como eles são fofos? Fofo no sentido assim de inocente. Eles sorriem bastante, ele olha para você e dá risada, né? Porque uma mente infantil, uma criança tem uma mente inocente. O quanto nós estamos inocentes diante da possibilidade de pecar, mostra o quanto de santidade nós estamos vivendo. O quanto nós somos inocentes diante da possibilidade de pecar, mostra o quanto nós estamos vivendo uma vida de santidade que glorifica a Deus. Tudo faz parte deste contexto. Há uma frase de um autor, eu gosto muito da frase, eu não consegui achar o nome do autor dessa frase que eu acho maravilhosa. Sorriso de uma criança nos traz a alegria e a nostalgia de um dia termos sido bons, puros e simples. Sorriso de uma criança nos traz a alegria e a nostalgia de um dia termos sido bons, puros e simples. Tem tudo a ver com santidade. Seguindo, sorrateiro e sutilmente, Satanás ele vem com uma proposta que à primeira vista seria a solução para o problema atual. Qual era o problema que a gente vê ali? A fome. Versículo 3, se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Você é o filho de Deus? Essa é a questão. Ele começa a tentar levantar um questionamento, colocar uma dúvida no coração de Jesus, na mente de Jesus, tentando desviar o seu foco, tirar a sua atenção, fazer alguma coisa para tentar tirar a vantagem daquela suposta fragilidade. Quando uma verdade bíblica ela é usada num sentido contrário ao proposto por Deus, carregado de interesses pessoais, ela deixa de ser palavra de Deus e passa a ser palavra do diabo. Quando a palavra de Deus ela é usada de uma forma distorcida, carregada de interesses pessoais, de automotivação para si mesmo, de egoísmo, a palavra ela deixa de ser palavra de Deus e passa a ser palavra do diabo. Você é filho de Deus? Para quem que ele está perguntando isso? Para Jesus. Você é convertido mesmo? Será que eu sou crente? Você já se fez essa pergunta? De repente sopra uma dúvida, surge uma centelhazinha de dúvida, é tudo que Satanás quer. Um pastor uma vez ele disse uma coisa muito interessante, que Satanás ele usa uma ferramenta, a cunha. Ele vai batendo, machado, até ele rachar. Quando abrir uma abertura pequena, ele põe a cunha e bate. Porque uma cunha pode rachar uma sequoia ao meio, uma árvore enorme. Aquelas árvores grandonas, compridonas, assim. Eles conseguem rachar uma árvore daquela ao meio, assim, ó, uma cunha. Tudo que você precisa dá uma brecha para o diabo. E quando você dá uma brecha para o diabo, ele mete uma cunha e vai batendo. Jesus é o Filho de Deus? Claro que ele é. Satanás aqui usando um título messiânico. Você acha que você conhece a Bíblia? Satanás conhece de capa a capa. Conhece muito melhor do que muito frequentador de igreja. Mas o problema não é conhecer a palavra de Deus, mas ter intimidade com o Deus da palavra. Não adianta você só saber textos de cor. E nós sabemos textos de cor. Amém? Não vou pedir para você citar, pode ficar tranquilo, né?
Nós sabemos textos de cor, isso é muito bom. Deve-se decorar sim a palavra de Deus, mas a quem de decorar, nós precisamos nos aproximar de Deus, gerar essa intimidade no nosso coração com Deus. E não só conhecer Deus de ouvir falar, mas conhecer Deus com o coração puro, com o coração humilde, diante dele, rasgar o coração. Satanás vem com um título messiânico, o Messias prometido, o Filho do Deus vivo, aquele que viria de redimir Israel, aquele que resgataria Israel dos seus pecados e salvaria Israel. Esse era o objetivo do Filho de Deus. Se você é filho de Deus, quando essas pedras se transformarem em pães, olha que momento, irmão. Você quer pão de forma? Pão caseiro? Pão ázimo, né? Você quer pão doce? Atenção, não é? Jesus poderia fazer qualquer coisa, se até suscitar filhos de Abraão de pedras, transformá-las em pães. A fé é pequena. E essa provocação acontece ali, porque Satanás ele vai lançar desafios que mexem com a nossa estrutura. Ele não vai tentar você com algo que você não tem nenhuma afinidade. Eu odeio cigarro. Por que você acha que Satanás viria me tentar com um charuto cubano? Joga isso fora, né? Vou estragar esse negócio, jogar fora para ninguém usar, para ninguém achar e usar, porque para mim isso não tem menor serventia. O desgramado vem com um prato de pudim, não é? É tenso pra caramba, mas ele vai aonde? Aonde você tem uma fraqueza, e não se engane. Ele sabe qual é a sua fraqueza. Agora, Deus também sabe qual é a nossa fraqueza, o nosso ponto fraco, né? Satanás ali, ele lançando esse desafio para tentar chacoalhar as estruturas do próprio Jesus. Jesus estava em abstinência de alimento. A fome, ela tem um poder de gerar até alucinações. Não sei se você já passou por isso. Lembra daquele desenho do Pica-Pau? Que o Zé Curubu olhava para o Pica-Pau e via um franguinho assado. A fome faz isso. A fome começa a fazer você enxergar a coxinha onde é pedra. Não é, literalmente. Você começa a enxergar umas coisas assim estranhas. E Jesus há 40 dias sem comer. E chega naquele momento assim de fragilidade. E Satanás ele toca nestes assuntos que são verdades incontestáveis. Se você é filho de Deus, essa é uma verdade incontestável. Na boca de uma pessoa que é cheia de interesse próprio, ela deixa de ser palavra de Deus, passa a ser palavra do diabo. Claro que Jesus é o Filho de Deus. É claro que Jesus tem poder para transformar pedras em pães e saciar a sua fome. Agora, saciar a fome naquele instante implicaria em quebrar o propósito do cumprimento, o rompimento do compromisso diante de Deus. A inocência se transformaria em culpa. O que a palavra de Deus fala sobre isso? Você prometeu, cumpra. Melhor que você não prometa, do que você quebre a aliança. Você deu a sua palavra, faça. Eu vou fazer uma semana de jejum. Primeiro dia, glória a Deus, aleluia. Segundo dia, glória a Deus. O terceiro dia, glória a Deus. Aí começa a sentir cheiro de comida onde não tem comida. Porque Satanás vai tentando a gente. Mantenha-se firme nos seus propósitos. Firme naquilo que você decidiu fazer diante de Deus. O jejum tem uma característica muito interessante, muito peculiar. Não existe nada dizendo na palavra de Deus que você é obrigado a jejuar. Não existe uma obrigatoriedade, não é uma ordem expressa da parte de Deus. Não existe isso, por exemplo, jejuar, né? Jejue, não tem um imperativo. Mas o jejum é algo que toca a nossa alma para que nós nos aproximemos de Deus. Tem essa característica. Não vou entrar em mais detalhes aqui, mas quando você faz um propósito, Deus não está estipulando para você. Mas quando você assume o compromisso, melhor que você cumpra. Melhor para você mesmo. E Deus vai se aproximar de você porque você manteve a sua palavra. Olha que coisa linda.
Esse é o desdobramento do jejum. Aí vem a resposta de Jesus a Satanás no meio dessa tentação: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O pão faz parte, sim, do nosso dia a dia, está inserido em todos os contextos ao redor do mundo. Todas as nações têm de uma forma de pão. É muito interessante. O pão aqui, ele representa alimento que é necessário para a manutenção à vida, e o que é importante. Mas a palavra de Deus, ela não é importante, ela é essencial. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O sentido de viver o homem aqui é viver na presença de Deus. Nem só de pão viverá o homem. Não é só de vida física que vive o homem, não é só de vida terrena que vive o homem, não é só dos afazeres que nós temos todos os dias nessa terra que nós vivemos também de relacionamento com Deus. Por que que a igreja sentiu tanto a falta dos cultos presenciais? Porque nós somos seres relacionais. Fala sério, estou sentindo falta de dar um abraço a você. Triste isso, né? A gente vê a pessoa, não poder abraçar, não poder cumprimentar. A gente gosta de trocar beijos e abraços, tal, aquela coisa toda. Estamos privados disso. E o quanto isso foi nocivo. Agora a gente meio que já absorveu a situação, estamos caminhando. Em nome de Jesus, uma dessas vacinas vai funcionar. E logo a gente pode voltar a ter um comportamento semelhante. O normal não volta mais, esse não existe mais. Esquece. Então, vamos recomeçar daqui para diante. E vamos recomeçar com o pé direito. Stephen Covey fala uma coisa muito interessante: existem as coisas importantes e as coisas essenciais. Quando você começa a entender, a colocar de forma que as coisas importantes passam a ser essenciais, você começa a fugir do propósito de Deus, falando de palavra de Deus. Você inverte o pão com a palavra. O pão é importante, palavra é essencial. Aí chega um momento que você começa a entender que o pão é importante, o pão é essencial, a palavra é importante. Eu quero ficar de barriga cheia. Ficar de barriga cheia, vazia, dói. Dor incomoda. Dor assusta. Dor estraga o meu humor. Então, para eu ficar bem, eu preciso de pão, eu não preciso de palavra. Percebe Satanás jogando a dúvida na sua cabeça? Para que você quebre o princípio. A palavra de Deus não pode ser apenas importante na sua vida, ela precisa ser essencial. É aquilo que Jesus está dizendo. Quando nós colocamos a satisfação das nossas necessidades como prioridade, a palavra de Deus, ela deixa de ser essencial, e isso nos afasta do ideal de Deus para a nossa vida. A segunda palavra que nós vamos ver aqui é piedade. Piedade é um adjetivo muito interessante. Piedade, segundo o Aurélio, segundo o dicionário, quer dizer compaixão, comiseração, dó. Piedade, segundo o dicionário secular, não bíblico, ele quer dizer compaixão, comiseração, dó. Agora, no grego a palavra é eusébio. Normalmente o grego ele tem declinação do verbo, né? Então, eusebeia, piedosamente, uma vida de piedade. E eusébio é um adjetivo muito especial. Essa palavra no grego ela significa uma atitude minha, voltada para Deus, e faz o que é extremamente agradável a Ele. Então, viver uma vida de piedosa é ter atitudes voltadas para Deus, e faz o que é extremamente agradável a Ele. Você consegue compreender que não dá para você orar e dizer assim: Deus, tem piedade de mim? Deus não tem piedade. Deus não tem piedade. Deus não é impetuoso, né? Mas Ele não tem piedade, Ele tem misericórdia, aleluia. Agora, quem é que tem que viver uma vida de piedade? Nós. Essa é a nossa responsabilidade, viver uma vida piedosa diante de Deus, diante daqueles que fazem parte do nosso contexto.
Não faz sentido orar assim. Deixa eu provar para você. Lamentações capítulo 3, versículo 22. Graças ao grande amor de Deus, amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Não é a sua piedade. As misericórdias do Senhor que são inesgotáveis. Por isso Deus não pode ter piedade de nós, Deus pode ter misericórdia. Deus é bondoso, misericordioso, piedoso tem que ser nós. Nós precisamos ser piedosos. A versão que eu li é a NVI, a Almeida Corrigida Fiel, traduz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. É uma música que canta esse trecho aqui, muito interessante. Satanás, ele vem com uma conversa esquisita. Ele leva Jesus ao templo, no lugar mais alto do templo, e aí ele começa com uma conversa esquisita assim: se você é filho de Deus, joga esse daqui para baixo. Uma conversa besta, se você é filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito. Olha o detalhe. Aqui ele começa então a usar a palavra de Deus contra o próprio Jesus, porque está escrito, está na palavra. Ele, Deus, dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Salmo 91, 11. Ele está citando o Salmo 91 para Jesus. Olha que coisa. É a palavra de Deus, citando para o próprio Jesus. E aqui, neste momento que Jesus ainda está sendo incitado a quebrar o princípio da inocência, a perder o princípio da piedade. E Jesus, ele viveu uma vida piedosa para nos ensinar como viver uma vida piedosa. Consegue entender a diferença? Deus não pode ser piedoso, porque piedade é uma atitude nossa, mas Jesus viveu uma vida piedosa para nos dar exemplo, para nos mostrar o que fazer. Muito bem. Aí Jesus responde com a palavra. Entende? Porque é essencial que nós tenhamos intimidade com a palavra de Deus. Você saiba textos, você conheça textos, que você tenha intimidade com Deus. Também está escrito, Satanás: não ponha o Senhor à prova. Não ponha o Senhor, o seu Deus, à prova. Não prove, não teste Deus. Deus, se o Senhor é Deus mesmo, o Senhor vai dar 6 dezenas da Mega Sena. Vai tentar Deus, irmão. Misericórdia. Não é uma coisa que se peça para Deus, não é? É fugir do contexto, né? Viver de forma piedosa nos aproximará mais de Deus a cada instante. Gerará em nós, gerará entre nós e o Senhor uma proximidade mais intensa. E isso revelará em nós a glória de Deus através do Espírito Santo. Amém? Vocês estão aí? Glória a Deus. Isso é santidade. Eu vou repetir essa frase só para você entender. Viver de forma piedosa nos aproximará de Deus a cada instante. Gerará entre nós e o Senhor uma proximidade mais intensa. E isso revelará em nós a glória de Deus através do Espírito Santo. Uma vida piedosa traz até você nada mais, nada menos do que a própria Trindade em movimento. A própria Trindade em movimento. E a terceira palavra sobre santidade aqui é pureza. Inocência, piedade, pureza. O que é ser puro? Na definição mais simplória, ser puro é não contaminado. Ser puro é ter um coração. Quando nós falamos de coração, estamos falando de mente, alma. Você está na sua cabeça. Então, quando a Bíblia fala de coração, o coração é o centro dos pensamentos, o centro das emoções, o centro das ideias. Você está na sua cabeça. Então, quando a Bíblia fala de coração, ter um coração, uma alma descontaminada de desejos carnais. Aqui, desejos carnais são nossos instintos mais primitivos. Eles nos impulsam, usam todos os recursos para que nós venhamos a saciar esses desejos. Deixa eu explicar uma coisa para você da psicanálise.
Id, ego e superego. Id são os nossos instintos mais primitivos. Todos nós temos um id. E aí nós temos o ego. O ego, ele quer satisfazer o id. Estão acompanhando até aí? Né? Então tem o id de um lado, o ego do outro. E se o id fala assim, eu quero comer, o ego fala, pode comer. Eu quero comer de novo, pode comer. Ah, eu quero comer mais uma vez, o ego fala, pode comer. Entendeu? Aí tem o superego. Não come que engorda. Só o meu superego fala isso, fica tranquilo, é ou não é? Então o superego quem que é? São as regras, são as leis. Cuidado, muito açúcar, toma o diet, é ou não é? Tira esse negócio aí, você precisa diminuir um pouquinho. Sua consciência nunca falou isso para você, fala a verdade. A nossa consciência faz isso, é o superego. Então nós temos o id, o ego, no meio o superego. Então quando a nossa luta ela é intensa neste meio, nessa condição a nossa alma quer se aproximar de Deus, mas os nossos desejos querem se autossatisfazer em nós. Aí essa dicotomia, então essa briga intensa, né? Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e dominadores desse mundo tenebroso. É tenso. Então essa luta, ela se trava com muito mais intensidade aqui na nossa alma, no nosso coração, na nossa mente. Portanto, pureza é algo extremamente importante na vida de um cristão, na vida de alguém que professa Jesus, que deseja viver conforme a vontade de Deus. Versículo 8 e 9. Depois o diabo o levou ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse, tudo isso te darei, se você se prostrar e me adorar. Era só contaminar um pouquinho, nem precisava fazer muita coisa, mas precisava contaminar um pouquinho. Um pastor uma vez citou um exemplo bem curioso, né? Imagina um copo de água pura, 100% pura, e alguém coloca uma gotazinha mínima, uma microgota de coliformes fecais. Você toma esse copo? Não, mas 99,9% está puro. Pensa, não é? E por que a gente pode oferecer para Deus um coração 10% puro? Deus, é o que eu tenho para te oferecer. Pensa, não é? Satanás conduz Jesus até um momento e tenta tirar dele a atenção, dizer assim, olha, é só você contaminar um pouquinho. É que nem Abraão, é só jogar um pozinho na fogueira. Salomão. Obrigado. Salomão, jogou um pouquinho de cinza na fogueira, um pozinho lá, e aquilo acabou com o seu reino, acabou com tudo. É só você desviar um pouquinho. Então, pureza é algo extremamente importante, essencial, eu diria. E Satanás ele vem tentando nos desviar, tirar de nós o foco. Tudo isso te darei se você se prostrar e me adorar. Quem disse que tudo isso pertence ao diabo? Ele mesmo. É ou não é? Se eu vou te dar, eu te dou. Estou te dando uma coisa que é minha. É ou não é? Eu te dou algo que é meu. Mas ele está dizendo, tudo isso eu te darei. Como que você vai dar uma coisa que não te pertence? Satanás ele usa essas estratégias. A única coisa que o diabo criou foi a mentira. A única coisa. Nada nele é verdadeiro. Essencialmente ele é mentiroso. Se nós nos afastarmos do ideal de Deus para nós ficamos suscetíveis aos ataques do inimigo, às mentiras do diabo. E tudo que ele quer é nos afastar da presença de Deus. Retira-te, Satanás. Retira-te, Satanás. O que nos leva a usar as palavras de Jesus? Vida com Deus. Retira-te, Satanás, pois está escrito, adore ao Senhor, o seu Deus, pois só Ele e só Ele preste culto. Prestar um culto agradável ao Senhor é um exercício contínuo de santidade. Prestar culto a Deus, como nós estamos fazendo aqui, o que é? Prestar um culto coletivo. Até então, os cultos têm sido transmitidos online. Agora mesmo estamos transmitindo essa mensagem e
e o louvor via Facebook, mas vamos tentar fazer o melhor para dar continuidade a isso. Alcança-se muito mais pessoas, mas nada substitui o contato humano. Nós estamos aqui, olho no olho. Que saudade que eu estava de gritar para vocês. Ó. Aleluia. Vocês estão muito quietinhos, eu estou achando estranho isso. Né? Não dá para ver vocês sorrindo, né? Mas eu estou aqui na minha imaginação, eu estou vendo o sorriso da sua alma. Aleluia. Deus é bom, Deus é maravilhoso. E Ele nos dá condições para exercitar a santidade. Por essa razão, é imprescindível vivermos na presença do Espírito Santo de forma inocente, piedosa e pura. É imprescindível vivemos na presença de Deus de forma inocente, piedosa e pura. Inocente, cumprindo os nossos compromissos diante do Altíssimo. Piedosa, esforçando-nos para honrar e glorificar ao Senhor em nossas palavras, pensamentos e atitudes. E com pureza, diante das decisões que tomamos todos os dias, em todas as direções. Para onde você está indo? Vai em santidade. Para onde você está pensando em ir? Vai em santidade. Como você está querendo ir? Eu não sei, mas vai em santidade. Como é que você está querendo se relacionar? Eu não sei, mas relacione-se em santidade. Como que você está querendo se apresentar diante de Deus? Apresente-se em santidade. 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 Esses três elementos, eles formam uma base de uma vida de santidade. Os desdobramentos de uma vida de santidade é uma proximidade com Deus através da palavra, da oração e da adoração. Pessoas olharão para você e vão ver que há em você, em suas palavras, em suas atitudes, em suas reações, expressões do próprio Deus. Consegue compreender isso? Consegue ter essa percepção? O que Deus tem para nós é algo extremamente maravilhoso, é a presença do próprio Deus. E para que isso se torne efetivo, para que isso encontre guarida, morada, habitação em nós, nós precisamos viver uma vida de inocência, de pureza. Perdi o último. Piedade, inocência, piedade e pureza. Inocência, piedade e pureza. Eu não sei como é que você tem vivido ao longo desse período. A Gisele mencionou, nós faríamos semana que vem 6 meses a igreja estava fechada. Não sei como é que você está vivendo a sua vida de santidade nesses 6 meses, longe da nossa convivência. Eu não sei como é que você tem conduzido a sua vida de santidade, em que direção. Mas eu quero convidar você a retomar o curso, a tratar essas áreas da sua vida, para que você seja santo, para que você seja santa, para que você viva uma vida de santidade e glorifique a Deus, mesmo debaixo da mascarinha. Glorifique a Deus, mesmo com todas essas adversidades. Exalte a Deus, mesmo com tantos desafios, porque Deus é justo, Deus é fiel e Deus continua cuidando de você. Amém. Coloque-se de pé, por gentileza. Deus amado, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua bondade infinita, pelo teu amor misericordioso. Sonda o nosso coração, papai. Queremos lançar mão da oração de Davi, quando ele diz: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Guia-nos, ó Pai, guia-nos à inocência, a um coração inocente, Senhor, desejoso de acertar, desejoso de fazer
aquilo que agrada ao Senhor, desejoso de buscar a tua presença em todo o tempo. Coloca no nosso coração o desejo de viver piedosamente, para glorificar e exaltar o teu nome em tudo, Senhor. Coloca em nós o desejo de ser puro, para que o Senhor, teu Espírito Santo, encontre morada no nosso coração. Toma cada um de nós aqui nas tuas mãos, derrama do teu bálsamo curador, derrama da tua presença restauradora. Alivia a barra, Jesus, o pesado fardo, nós queremos dividir com o Senhor. Pela tua graça, pela tua misericórdia, cuida do nosso coração, da nossa alma, ajuda-nos, nós precisamos do Senhor. Nós nos rendemos a Ti como cantamos aqui. Nós nos rendemos a Ti e clamamos ao Senhor para que o Senhor venha com Teu Espírito Santo nos encher, tocar em nós, nos curar, nos transformar, para a honra, para a glória, louvor e engrandecimento do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Bênção de Deus. A gente vai se acertando ao longo dos cultos. Qualquer dica, você manda um zap para mim lá e nós vamos caminhando para a glória de Deus. Amém? Irmão Carlos, por gentileza, se você ainda não colocou seu pedido aqui na taça, continuamos orando pela taça, viu, irmãos? Então, traga seu pedido aqui e a gente vai seguir orando. Vamos orar? Estenda as mãos. Vamos clamar. Soberano Deus, Pai maravilhoso, estamos aqui na Tua presença, Senhor, apresentando esses pedidos de oração, meu Pai. Ó Deus, sabemos que o Senhor tem potência para resolver todos os problemas que estão aqui, Senhor. Nós aprendemos, Senhor, de trazer nossos pedidos, Senhor. Ó Papai, todas as noites a gente oramos, mas deixamos aqui também os nossos pedidos. Que o Senhor entra com providência a cada pedido que está aqui, Senhor. Que o Senhor entra, Papai, aleluia, e resolva, Papai, o coração que está triste. Assim nós pedimos, Papai, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bênção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A quinta-feira nós vamos transmitir, por enquanto ficamos só com a nossa reunião, nossa celebração de domingo à noite. E com o andar da carruagem nós vamos retomando os outros horários. Bem, estenda as suas mãos assim. Pai eterno, nós te agradecemos pela tua graça e pela tua bondade. Leva-nos de volta para os nossos lares em segurança. Ó Deus, nos dá uma convicção de vida de santidade. Ajuda-nos a viver, ó Deus, de maneira inocente, pura e piedosa, para que o teu nome seja glorificado e exaltado em tudo aquilo que nós vivenciarmos, em nome e no amor de Jesus, amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Não cumprimente o irmão, né? Só assim, né? Tem algo ali. Deus abençoe e até logo mais em nome de Jesus.